Olá, pessoal, boa tarde. Antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer pelos meus 500 inscritos e espero, de fato, estar ajudando cada um de vocês. Hoje, eu estou aqui para resolver algumas questões, certo? De matemática, claro, né? Que vai ajudar as minhas turmas do 7º ano. Está chegando aí as provas, ok? E um dos conteúdos, que vai estar lá na prova é o assunto de proporcionalidade, ok? Então, eu escolhi aí umas 4 questões que vai ser ótimo para a turma do 7º ano, mas também para outros alunos, ok? Então, vamos lá. Escolhi aí 4 questões que vai servir de revisão, está no livro de vocês, tá certo? Vamos lá. Eu escolhi a 7ª questão, 8ª, 9ª e 10ª da página 214 do livro de vocês, tá bom? Então, preste atenção a todos os detalhes. 7ª questão. Em uma pequena comunidade, constatou-se que, de cada 7 crianças, 2 possuíam olhos azuis. Quando ele fala de cada 7, a gente entende que se tem 7 crianças, 2 possuem olhos azuis. Se tem 14 crianças, 4, porque não é a cada 7, cada grupo de 7 tem 2 que possuem olhos azuis. Então, se eu tenho 14 crianças, logo são 4 com olhos azuis. Aí ele diz o seguinte, sabendo que na comunidade haviam 91 crianças, a gente tem 91, a gente sabe que a cada grupo de 7, 2 possuem olhos azuis. Dá para fazer usando a regrinha lá fundamental da proporção? Com certeza. Agora, dá para fazer também usando o dia a dia, pensando assim, e se isso de fato for verdade? Dá para fazer também, Mas vamos aqui usar o princípio fundamental da proporção. Então, vamos lá, Eu tenho aqui, 7 crianças e tem 2 com olhos azuis. A cada, 7ª questão. A cada 7 crianças, 2 possuem olhos azuis. Se 7, está para, 2, assim como, a cada 7 crianças, 2 possuem olhos azuis. E a cada 91 crianças, quantas possuem olhos azuis? Então, isso aqui é uma regrinha aqui de proporção. Por que proporção? Porque a gente tem aqui uma igualdade entre 2 razões, ok? Então, se 7 está para 2, assim como 91 está para x. Então, a gente faz a regrinha aqui, que é meio pelos extremos, e a gente faz a multiplicação. 7 que multiplica x, 7 que multiplica x, e 91 que multiplica 2, ok? É exatamente uma multiplicação cruzada, Bem fácil, tá certo? X aqui, 7x, a gente faz o produto que dá 182, x é igual a 7 aqui, multiplicando, a gente pode sim passar ele para o segundo membro dividindo, ok? E aí a gente, quando faz a divisão, a gente percebe aqui que de 91 crianças, 26 possuem olhos azuis, ok? Questão fácil. Nessa questão aqui, a gente usou o princípio da proporcionalidade e também aqui, a equação do primeiro grau, ok? No livro de vocês, essa parte aqui, de equação do primeiro grau, ele usa a definição, ok? Ele divide aqui tudo por 7, o primeiro e o segundo membro, e aí ele encontra também o valor de 26, tá certo? Vamos lá para a 8ª questão. 8ª questão. Vamos lá, Em determinada hora do dia, a razão entre, falou em razão, vamos montar uma divisão. Divisão entre o quê? Entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sombra. Então, ele está falando sobre 2 coisas. A altura de um bastão, vamos chamar aqui, a altura de um bastão, B de bastão, fixado verticalmente no chão, e a sombra. Então, ele está falando sobre a razão entre 2 coisas. Razão é divisão. Então, ele está falando sobre a razão de a altura de um bastão
e a sombra, ok? Então, vamos ler novamente, ó. Em determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sombra que ele projeta é de 5 para 3. Se a sombra mede 72 centímetros, ó, se a sombra mede 72 centímetros, se aqui ele fala de sombra, aqui na parte de baixo, o 72 que está se referindo à sombra deve ficar na parte de baixo. Qual é a altura desse bastão em metros? Então, aqui na altura, a parte de cima, a gente não sabe, ok? Então, novamente, eu montei uma regrinha aqui, ó, de proporção, tá bom? Vamos ver aqui novamente, ó. A razão entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sombra que ele projeta é de 5 para 3. Se a sombra mede 72, né? Então, se a sombra fosse agora o quê? 72. Qual é a altura? Então, 5 está para 3 e x está para 72. Novamente aqui, ó. Princípio aqui fundamental da proporcionalidade. 3 que multiplica x, 3x. 72 que multiplica 5, 72 que multiplica 5, a gente faz logo aqui embaixo, ó. Dá 360, ok? Agora, ó, mesma coisinha da sétima questão, o 3 vem para cá, dividindo, e aí a gente tem 120. Vamos observar o seguinte, ele fala em centímetros, logo que a gente usa o 72, quem a gente encontra também está em centímetro, mas ele quer em metros. Eita, como é que a gente vai fazer isso agora? Tem que transformar, certo? Então, para lembrar, a gente tem aqui, ó, cagada. Cagada, é isso mesmo. Ó, decimal, ok? A gente tem aí quilômetro, quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Agora, vamos lá, ó. 120 centímetros, a gente vai transformar em metros. Pulou uma, pulou duas, voltando, se volta, então, ó, divide. Se fosse só um pulo aqui, ó, seria 10, mas é 1, 2, são 2. Então, fica assim. E aqui, eu não sei se vocês lembram, mas 120 dividido por 100, a vírgula está no final. Então, como estão 2 zeros, ela volta duas casas. 1, 2, 1,2 metros. Ok? Essa aqui é a resposta, ó. 1,2 metros. Vamos lá para a nona questão, ó. Vamos fazer a leitura. Uma pesquisa mostrou que na cidade X, numa cidade X, existem um médico para cada grupo de 1.600 habitantes. Um médico para 1.600 habitantes. Se nessa cidade X há 30 médicos, aqui é um médico, então 30 médicos tem que ficar aqui em cima, ó. Quantos habitantes tem que ter? Então, cuidado para não trocar, não colocar o 30 embaixo, o X em cima. Se está falando sobre um médico na parte de cima, então a parte de cima também vai se tratar de médico, ok? Um médico para 1.600 pessoas e 30 médicos para quantas pessoas? Novamente, a regrinha aqui, ó, certo? X que multiplica 1, X que multiplica 1 é igual a 1.600 que multiplica 30. X vezes 1 é o próprio X. 1.600 aqui que multiplica 30. A gente pode fazer 16 vezes 3, que é 48. Ok? E repete os zeros. Então, eu tenho aí 48.000 habitantes. Certo? Vamos lá para a décima questão. Décima questão. Ó, vamos lá, lendo e montando a questão. Para fazer um refresco, desconsidere o carro que está passando, do gás, ovo. Para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água. Olha o que mistura o suco concentrado, aquela polpa de suco com a água. Então, ele fala primeiro do suco concentrado, suco, S de suco, e depois ele fala da água. Mistura-se suco com água. Na razão de
3 para 5. Nessas condições, 9 copos de suco concentrado deve ser misturado a quanto de água? 9 suco, 9 para cá, para a parte de cima, porque em cima é suco, ó. E aqui ele quer saber da quantidade de água. 3 vezes x, 3x, ok? 5 vezes 9, 45. Passa o 3 para lá, ó. 45 dividido por 3, a gente tem x igual a 15, ok? E a gente aí termina as 4 questões, ok? Espero aí ter ajudado, certo? Tenta ver o vídeo com calma, ok? Vocês fica voltando o vídeo, tenta fazer sozinho, certo? Depois dá pause lá, depois volta novamente e por aí vai, tá certo? Espero ter ajudado e que vocês tirem 10 nessa prova, tá bom? Beijão.